Querida igreja, escrevi essa carta pensando no momento em que você chegasse aos seus 90 anos. Em um casamento, chamamos isso de bodas de álamo. Em Gênesis 30, Jacó utilizava varas dessa mesma árvore para gerar um rebanho que se multiplicava com marcas profundas e visíveis. Oro para que o bom pastor esteja fazendo o mesmo em vocês neste tempo. Ao longo desses anos, entendi que a igreja não é um prédio, mas sim uma família. Um corpo formado por muitos membros que não para de crescer. É por meio destes relacionamentos que somos edificados, consolados, confrontados e curados. Essa é a beleza da nossa comunhão. Tornar nossos lares ambientes onde o ferro afia o ferro, onde amigos se tornam mais chegados que irmãos nas dificuldades e onde sempre cabe mais um na família. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por esses 90 anos que Ele tem escrito a história dessa igreja. Que privilégio eu e você temos de fazer parte disso. Uma boa noite a todos, eu me chamo Vitor, sou casado com a Marina, somos pais do Bernardo, do Luca, da Mavi, um discípulo de Jesus que tem o privilégio de, juntamente com você, viver um processo de restauração, um dia de cada vez, e que tem o privilégio de fazer parte desse momento tão especial da história da nossa igreja, a celebração desses 90 anos de história. Eu queria conhecer aqueles que estão hoje pela primeira vez aqui na nossa igreja, que foram convidados por alguém, que conheceram e decidiram vir nos conhecer. Você que está aqui pela primeira vez, dá um sinalzinho com a sua mão. Ah, que alegria. Eu pedi para vocês colocarem em pé, por gentileza. Nós queremos recebê-los com um abraço, seja muito bem-vinda. Você que está perto de alguém que levantou, dê um abraço, diz seja muito bem-vindo. Que alegria nós temos de recebê-los aqui. Para você que está aqui pela primeira vez e aqueles que não acompanharam essa nossa jornada na série Aliança, quero contextualizar você daquilo que temos falado. Nós estamos já há algumas semanas falando sobre aliança, numa série de mensagens chamada Aliança. Hoje nós estamos juntos a partir da palavra de Deus, estudando sobre uma aliança superior, que é a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com Jesus, mas que ela implica em uma revisão de todas as alianças da nossa vida. Quando nós fazemos um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus e uma aliança com Ele, isso implica agora que eu vou avaliar e analisar todas as alianças que eu tenho na minha vida à luz da palavra de Deus, à luz dessa aliança superior com o Senhor. E quando nós fazemos essa aliança com Deus, isso implica também que algumas alianças, elas são feitas no mesmo momento. Por exemplo, quando você faz uma aliança com Jesus, você também faz uma aliança agora com a sua paternidade, se você é um pai. Nós falamos sobre isso. Quando você faz uma aliança com Jesus, e você é casado, você também agora faz uma aliança no seu casamento a partir dessa aliança com Jesus. Porque a aliança com Ele faz com que todas as demais sejam submetidas a essa aliança superior. Falamos sobre essa aliança com irmãos e amigos na última semana. E hoje queremos trazer mais uma perspectiva. Uma aliança que no momento em que entregamos a vida para Jesus, em que passamos a nos tornar filhos adotivos de Deus, nós também fazemos.
Você sabe que eu e você, nós não nascemos filhos de Deus. Essa frase que é muito dita, que todos são filhos de Deus, ela não é uma realidade. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus e que eu só me torno filho de Deus quando Ele me aceita por adoção como filho, e isso só acontece quando eu entrego a minha vida para Jesus. A partir do momento que você fez uma aliança com Jesus, você é aceito por Deus como um filho adotivo. E como um filho adotivo, você passa agora a fazer parte de uma família espiritual. Não é opcional. Você entrou numa família. Por isso que nós vamos falar sobre essa aliança com os relacionamentos da família espiritual. Ao fazer uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus, nós também fazemos uma aliança com os relacionamentos da família de Deus, da família espiritual. E é sobre isso que hoje nós vamos conversar, entender a profundidade dessa aliança, entender o que é ser igreja. Talvez quando eu fale igreja hoje, assim como diz naquele vídeo, você até entenda que igreja não é um prédio. Você sabe disso. Porém, muitas vezes a nossa mente ela já está enraizada nisso. E você, inconscientemente, você liga o termo igreja a uma estrutura, a uma instituição, talvez a um CNPJ. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Quando olhamos para a Escritura, nós vemos que igreja, na verdade, era só um grupo de discípulos que se reunia. Discípulos que amavam Jesus, que seguiam Jesus e por isso eles se reuniam e se encontravam em torno de Jesus. Esse era o princípio da igreja. Pessoas que compartilhavam suas vidas com os irmãos da fé. Infelizmente, muitos de nós ainda vivemos distantes da forma como Deus planejou a sua família espiritual. Nós até entendemos que existe um Deus, até temos a intenção de entregar a nossa vida para Jesus, mas vivemos desconectados do corpo de Cristo. Vivemos desconectados da família espiritual. Às vezes somos apenas espectadores, frequentadores de um prédio. E com isso nós perdemos o privilégio de desfrutar algo maravilhoso. Algo que Deus preparou lá no início da igreja, para que vivêssemos como família espiritual. Essa igreja primitiva, essa igreja que surgiu ali a partir do livro de Atos. Jesus é aquele que funda a igreja, que estabelece a igreja, mas a gente vai ver essa igreja tomando forma a partir do momento em que Jesus ele ascende aos céus, ele volta para os céus, e os seus discípulos começam a se reunir, começam a multiplicar aquelas verdades, e ali a igreja primitiva ganha forma. E essa igreja primitiva, ela tinha algumas marcas, ela tinha algumas características, e essas características proporcionavam para aquela igreja um crescimento muito rápido. Era um crescimento exponencial. E esse crescimento ele começava na vida de cada discípulo. Sabe como? Através do amor. A igreja primitiva ela era referência no amor que as pessoas tinham. Porque quando nós somos alcançados por Jesus, o primeiro fruto que é manifesto em nós é o amor. Mas o crescimento da igreja, ele era de dentro para fora, mas ele também alcançava o todo da igreja. Ele resultou em um crescimento quantitativo e qualitativo para aquela igreja. Aquela igreja crescia exponencialmente. A cada período o Espírito Santo derramava sobre aquela igreja uma unção nova e milhares de pessoas eram acrescentadas. Mas isso não acontecia por causa de apenas uma liderança competente, uma liderança de homens de Deus. Acontecia porque o Espírito Santo agia ali. E o Espírito Santo agia porque essa igreja possuía marcas de uma igreja saudável. Deus ele não abençoa aonde nós não vivemos os princípios que Ele estabeleceu. O que é ser igreja?
Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Atos capítulo 2, verso 42. Enquanto você abre sua Bíblia, quero te explicar o contexto do que estava acontecendo aqui em Atos 2. Lá no início do livro de Atos, nós vemos uma orientação clara que Jesus havia deixado aos discípulos, que era: vocês vão aguardar, eu vou voltar para o céu agora. Vocês vão esperar. E vai chegar um momento em que eu enviarei o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder, para quê? Para serem testemunhas. E a partir daí a minha igreja vai começar. Então, logo no início de Atos, Atos capítulo 1, verso 8, o Espírito é derramado. Eles esperam. No início de Atos 2, nós vemos esse derramar do Espírito sobre a igreja, e a partir disso a igreja começa a crescer. E ninguém mais segura, porque o Espírito Santo é quem estava governando e agindo. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 42 de Atos 2, nós estamos vendo marcas, características de uma igreja que já estava crescendo, que estava acontecendo e que permitia a saúde dessa igreja. Nós vemos aqui marcas de uma igreja que é vibrante, de uma igreja que contagia com a sua alegria, com discípulos de Jesus que multiplicam aquilo que recebem. E por isso Deus abençoa. Por isso o Espírito Santo agia no meio do povo e milhares de pessoas eram acrescentadas a cada encontro. Mas essas marcas, elas são essenciais para qualquer igreja que quer ser uma igreja saudável. Atos 2, 42 em diante diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque aqui nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para sermos discípulos que agradam ao Senhor e para sermos uma igreja que agrada ao Senhor. Revela para cada um de nós agora as verdades da Tua palavra, para que possamos viver essa igreja vibrante, essa igreja saudável que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero trazer o teu olhar aqui para essas características e primeiro observar que todas as características que são listadas aqui como uma igreja saudável, elas são comuns a todo o povo. Na verdade, só existem duas características aqui dessa igreja que são exclusivas dos pastores, dos líderes, que nessa época eram os apóstolos, que eram os líderes da igreja. Veja comigo, em todo esse texto, duas ações, características se referem à liderança. Primeiro, o ensino dos apóstolos. O início do texto vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E segundo, vai dizer que os apóstolos realizavam ali milagres e maravilhas. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Só isso. Essas duas coisas eram responsabilidade exclusiva dos líderes. O ensino, a pregação e também a realização ali dos sinais e milagres. Mas perceba a quantidade de ações, de características que faziam parte de toda a igreja, incluindo a liderança. Nós temos ali a comunhão, o partir do pão, as orações, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum,
supriam as necessidades uns dos outros, reuniam-se no pátio do templo, reuniam-se nas casas, participavam das refeições juntos, louvavam a Deus, tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, pelo menos 11, se eu contei certo, são ações que faziam parte de toda a comunidade. 2 eram responsabilidade dos líderes. 11 eram responsabilidade da igreja. Sabe o princípio que isso nos ensina? Que uma igreja saudável não é feita apenas de líderes e pastores que são homens de Deus. Nós podemos ter igrejas com homens de Deus, líderes que são tementes a Deus, que são excelentes, mas se a igreja não for engajada no que é ser igreja realmente, essa igreja não vai frutificar. Essa igreja não será saudável. Nós precisamos entender que a responsabilidade é do corpo, é da família espiritual. Nós podemos ter uma igreja que tem os melhores pastores e líderes do país, mas se essa igreja não tiver discípulos que entendem a sua parte, essa igreja vai se tornar infrutífera. Essa igreja vai se tornar estéril espiritualmente. Porque a igreja saudável ela é feita pela própria igreja, pelo povo de Deus. Para uma igreja ser vibrante, para uma igreja ser saudável, é necessário que toda a comunidade de fé esteja engajada e compromissada com essa aliança. Aliança com os relacionamentos dessa família espiritual. Os apóstolos ali naquela igreja, eles ensinavam, eles conduziam a igreja, mas a vida da igreja acontecia na mão de todos. A vida da igreja era realizada por todos. Não existia uma cultura de espectadores que se sentavam numa cadeira, num auditório, apenas para ouvir os apóstolos e iam embora, como se aquilo fosse ser igreja. Era na verdade o que acontecia fora do encontro coletivo que tornava aquilo uma igreja. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a aliança com os relacionamentos da família espiritual envolve pelo menos 3 características principais que nós vamos conversar agora à noite: unidade, generosidade e intimidade. Queria que você repetisse isso comigo: unidade, generosidade e intimidade. Unidade porque esse povo aqui tinha um coração alinhado, um coração unido. Generosidade porque esse povo tinha rendido seus recursos pelo bem da igreja, do próprio povo, das pessoas. Intimidade porque eles tinham uma vida compartilhada. Eles repartiam a sua vida com a igreja. Eu quero falar primeiro dessa característica da unidade. Vai comigo para o verso 44. O texto diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que o quê? Criam. Perceba que não é todos os que frequentavam, todos os que concordavam com os ensinos, todos os que criam. Ele delimita aqui quem faz parte da igreja, quem faz parte desse povo, quem faz parte dessa comunidade. São aqueles que creem, não são os que frequentam, não são os que concordam com o que o pastor disse, são os que creem, que entregam a sua vida para Jesus, que entregam o senhorio das suas vidas para Jesus. Esses fazem parte da comunidade espiritual. E sabe por que isso é tão importante? Porque a unidade que eles viviam e a vida compartilhada nasciam de uma fé comum em Cristo. Era a fé em Jesus que tornava eles uma igreja, não era afinidade social. Não era uma uniformidade de gênero, de tipo, de pensamento. Era fé em Cristo. E isso acontece porque a igreja, queridos, ela não é unida por perfil. Ela não é unida por um gosto pessoal, por uma fase de vida, mas por pessoas que são diferentes,
mas que têm o mais importante em comum: Jesus. Dá uma olhada para quem está do teu lado aí. Olha para o lado, para todos os lados. Olha para trás, olha para frente. O que essas pessoas à sua volta têm em comum? Talvez nada. Mas o mais importante vocês têm em comum: a fé em Jesus. Isso é o que deve nos unir. Isso é o que unia a igreja primitiva. Quantos colorados nós temos aqui? Levante a mão. Quantos gremistas nós temos aqui? Sabe o que une vocês? A fé em Jesus, que é muito mais importante do que um time de futebol. Não deveria existir na igreja de Jesus nenhum tema que me afasta do meu irmão em Cristo. Isso é sério. Você é de direita e teu irmão ao teu lado é de esquerda, vocês deveriam se amar. Vocês têm o mais importante em comum, que é Jesus. Os sistemas desse mundo todos ruirão. Chegará um dia que todo joelho estará dobrado diante de Jesus, de esquerda, de direita, de centro. Nada disso tem valor algum. Se você tem Jesus e o teu irmão tem Jesus, vocês têm tudo o que precisam para viver em unidade. Isso é ser igreja. A igreja primitiva vivia isso, vivia unidade. Eles tinham unidade de coração. O texto vai dizer que esses que criam em Jesus, eles mantinham-se unidos. E quando o texto grego aqui, o original, ele diz mantenham-se unidos, não é como hoje nós imaginamos o que era estar unidos. Agora estamos todos unidos aqui, num auditório. Mas o que esse texto está querendo dizer é, eles compartilhavam constantemente a vida em comum. Eles permaneciam juntos, não acabava. Não era assim, o pastor disse o amém, acabou a celebração e cada um ia para um lado. Eles continuavam e permaneciam nessa vida em comunidade. Os discípulos tinham prazer de estarem juntos. Os discípulos amavam estar com a família espiritual. Não era um peso para eles. Não era uma obrigação para eles. Não era um compromisso a mais na agenda que eles precisavam estar lá toda semana para marcar presença. Eles tinham alegria. Será que você tem alegria de estar com a sua família na fé reunida? Amém? Mas será que para você a alegria em estar reunido com a família da fé é estar aqui num domingo, sentado numa cadeira confortável, com o ar-condicionado ligado, ouvindo um louvor maravilhoso? Você acha que isso é ter alegria de estar com a família espiritual? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui não é isso. É quando eu saio daqui, vou embora do prédio e eu continuo a viver igreja. Eu continuo amando e tendo prazer em estar com os meus irmãos na fé. Eu continuo permitindo com que essas pessoas façam parte da minha vida. O salmista escreveu em Salmos 133, verso 1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É bom e agradável. Não é um peso, não é uma obrigação. Será que para cada um de nós aqui tem sido bom e agradável essa convivência? Será que isso nos faz feliz? Se nós somos de fato cristãos regenerados, parte dessa família espiritual aqui, não é uma opção para mim viver essa unidade com os discípulos de Jesus. É um grande privilégio, é uma bênção, é bom e agradável. Um pouco mais à frente, se a gente avançar em Atos, e aqui a igreja está crescendo, milhares de pessoas estão sendo acrescentadas, a igreja está se multiplicando, mas a gente vai ver que a igreja nunca perdeu essa essência, ela não perdeu essas características. Em Atos capítulo 4, verso 32, um pouco mais à frente, a Bíblia vai dizer que da multidão dos que creram, e até aqui Lucas, que é o autor de Atos, ele vinha colocando quantos foram acrescentados. 3.000 foram acrescentados, tantos mil foram acrescentados. Aqui chega um momento que ele já não consegue mais contar.
Ele diz, olha, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Uma somente o coração. Existia unidade de coração. Existia unidade entre eles. A igreja cresceu, mas não perdeu o propósito. C.S. Lewis diz que cristianismo significa comunidade. E sem isso, ele morre. O cristianismo morre. Não é que Jesus e o sacrifício de Jesus perde o poder, mas é que ele mesmo estabeleceu esse movimento de discípulos para ser vivido em comunidade. Isso é o que ele ensinou nos seus 3 anos de ministério na terra. Isso é o que os apóstolos ensinaram depois do surgimento da igreja. Então, se nós pararmos de viver em comunidade, não existe mais cristianismo. Não se vive cristianismo apenas na sua casa, sem compartilhar a vida. O cristianismo envolve a vida em comunidade. Ele está diretamente ligado com a família espiritual. Então, se você hoje não tem tido esse prazer, se não tem sido bom e agradável para você estar com os irmãos, viver essa família espiritual, você precisa colocar isso diante do Senhor em oração. Falar, Senhor, transforma o meu coração. Que dobra na minha alma ainda existe, que me impede de ser amado e amar pessoas. Porque não é compatível, não combina. Não combina com um discípulo de Jesus chegar num ambiente como esse, onde somos todos irmãos na fé, e eu chegar e não cumprimentar ninguém à minha volta. Você já imaginou chegar no almoço de domingo com a tua família biológica? Você sentar na mesa e simplesmente não dar oi para ninguém? Porque é isso que nós fazemos. Quando nós chegamos com a nossa família espiritual, nossos irmãos, e nós simplesmente fingimos que eles nem existem. Quando eu vou embora e eu simplesmente não falo com ninguém. Isso não é família espiritual. E às vezes vem o pastor chato e pede para eu falar algo para quem está do meu lado. A risada denunciou vocês. E ele chega e ele diz, diz para quem está do seu lado, Jesus te ama, e você dá aquela revirada no olho. Deixa eu falar para vocês, sabe por que a gente faz isso? É para ser desconfortável. Igreja não é um lugar de conforto. Igreja não é um lugar para você vir aqui, sentar, ser ministrado, receber, ir embora sem falar com ninguém, super confortável. Queridos, não é um teatro. Nós não estamos num cinema. Nós estamos no encontro da família espiritual. Um encontro de discípulos que amam Jesus, que estão unidos de coração e mente por Jesus. Se eu não posso olhar para quem está do meu lado e desejar bênção sobre a vida dele, será que eu compreendi o que eu estou fazendo aqui? Será que eu compreendi que eu faço parte de uma família espiritual? Eu deveria me alegrar quando o pastor fala, olha para quem está do seu lado e diz, você, puxa, que bênção. Privilégio de eu poder declarar bênção sobre alguém que eu não conheço, mas que faz parte da mesma família que eu. Às vezes a gente passa a vida perdendo esse privilégio. Então nós fazemos e vamos continuar fazendo, porque é para ser desconfortável. É para nos tirar do conforto. E entender que ser chamados a viver essa família espiritual é parar de olhar só para o próprio umbigo, para a minha própria vida, e olhar para quem está do meu lado e saber, você precisa de oração? O que você tem passado? Quero te conhecer. Porque somos parte de uma mesma família. A segunda marca dessa igreja saudável e vibrante, ela é a generosidade. Olha comigo para o verso 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um a sua necessidade. Eu preciso dizer que isso aqui não tem nada a ver com um sistema político que foi estabelecido, com uma contribuição obrigatória para poder distribuir a renda para todos. Não tem nada a ver com isso. Aqui é simplesmente o evangelho alcançando discípulos de Jesus, o amor de Jesus alcançando esses discípulos, e por eles amarem aqueles que são os irmãos na fé, eles supriam as suas necessidades. Era uma contribuição voluntária.
Era uma cultura gerada pelo Espírito na vida dessa igreja, de entender que aquilo que o Senhor nos dá não é só para nós, é para amarmos as pessoas à nossa volta. Isso mostra que essa cultura da generosidade dessa igreja primitiva fazia com que eles não se apegassem ao que eles possuíam, porque eles sabiam que tudo aquilo que Deus havia dado para eles tinha um propósito: amar pessoas. Essa igreja primitiva tinha convertido não só o coração, mas eles converteram o bolso também, entendendo que tudo aquilo que o Senhor confiou para eles é para amar pessoas. Se te perguntassem, para que serve o dinheiro? O que você responderia? O que é o dinheiro? A resposta bíblica para essa pergunta deveria ser: o dinheiro é uma ferramenta para amar. Uma ferramenta para amar minha família, cuidar da minha família. Uma ferramenta para amar pessoas, amar talvez os funcionários da tua empresa. Uma ferramenta para amar os irmãos na fé, a família espiritual. Amar pessoas que estão precisando. O dinheiro deveria ser para nós, discípulos de Jesus, apenas uma ferramenta para amar. Era isso que a igreja primitiva fazia, por isso ela era saudável. Ela usava os seus bens e propriedades como ferramentas para amar. E perceba que a igreja primitiva foi crescendo, foi se multiplicando, foi se espalhando, e esse princípio também não se perdeu. Em Atos 4, verso 32, o versículo que acabamos de ler, mais à frente, ele conclui aquele pensamento da unidade dizendo: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas eles compartilhavam tudo que tinham. A igreja não perdeu a essência, por isso que o Espírito Santo ia abençoando, por isso que ela ia crescendo e se multiplicando cada vez mais, porque eles mantinham essas marcas. Não é possível, não combina com o discípulo de Jesus, um discípulo que tem uma verdadeira aliança com Jesus, e não tem um alto comprometimento com as necessidades dos nossos irmãos na fé. Não combina. 1 João capítulo 3, verso 17, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não dá para dizer que o amor de Deus está nele. Se ele vê um irmão na fé, da família espiritual em necessidade, e ele não entra nessa história como uma provisão de Deus para a vida dessa pessoa. Agora você pode pensar, tá, mas aí a Bíblia está falando daqueles que têm recursos, aqueles que têm recursos sobrando. Não é meu caso, eu mal tenho para mim, para minha família. Mas olha o que a gente aprende com a vida de Paulo, em Atos capítulo 20, verso 34 e 35. Aqui são falas de Paulo. Paulo era um homem simples, um homem que ele só tinha os recursos necessários para viver, para o dia dele. E olha o que ele escreve aqui: vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Paulo está dizendo: olha, eu trabalhei duro para ter só o suficiente para viver, o necessário, mas eu fiz isso e ainda sustentei os meus companheiros. Eu abençoei aqueles que precisavam, porque eu tenho mais prazer em dar do que receber. Ele trabalhava duro para isso. Ele não tinha sobrando, não tinha grandes posses. Mas como a cultura daquela igreja primitiva era a cultura da generosidade, ninguém tinha falta de nada. E detalhe que a Bíblia não diz que na sociedade ninguém tinha falta de nada. Que na cidade, no país, muito provavelmente,
Aquele país vivia grandes necessidades e miséria. Mas o povo de Deus não tinha falta de nada, porque Deus provia tudo, inclusive pelo compartilhar da própria família espiritual. Então, para uma igreja ser abençoada por Deus, viver esse milagre do crescimento pelo Espírito Santo, ela precisa ter essa marca da generosidade. E a terceira marca é a marca da intimidade. O verso 46 diz assim: todos os dias, repete comigo, todos os dias. Todos os dias, queridos, diariamente. Não era uma vez na semana. Não era a cada 15 dias. Todos os dias. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A vida da igreja primitiva, essa igreja vibrante, saudável, abençoada por Deus, era uma vida diária. Eles priorizavam e entendiam a importância da vida em comunidade. Eles não encaixavam Deus na agenda. Eles não organizavam a agenda deles com: esse aqui é o meu trabalho, eu preciso trabalhar, minha família, sustentar minha família e tal. Opa, sobrou um tempo para Deus aqui. Domingo, 18h30, eu consigo ir no culto esse domingo. Não eram assim que eles montavam a agenda deles. Eles montavam a agenda, primeiro Deus. Primeiro eu vou colocar Deus na minha agenda todos os dias. Vou colocar os relacionamentos com a família de Deus, com a família espiritual, com a comunidade. Depois disso vinham os compromissos e afazeres. Você pode pensar: mas Vitor, a sociedade era outra. E realmente a sociedade era outra. Vitor, naquela época não existia trânsito. Eles não perdiam tantas horas no trânsito. Naquele tempo não tinha CLT, que eu tinha que trabalhar das 9 às 6 todo dia. Queridos, tudo isso é verdade. Mas o mais importante da palavra de Deus sempre é o princípio que está lá, não a forma. Então eu não estou dizendo para você que você precisa sair daqui e marcar todos os dias o encontro com irmãos na fé e que vai passar o dia nesse encontro, porque de fato isso não é mais uma realidade para a nossa sociedade. Mas o problema não foi a forma que se perdeu, o problema foi o princípio. O princípio que está aqui nesse texto é: a tua vida com Deus e a tua vida com a comunidade precisa ser prioridade na tua agenda. Se não está sendo, tem algo errado. Não precisa ser todo dia, não precisa imitar a forma, mas o princípio está ali. Tem sido prioridade para você? Isso é importante para você? A agenda de Deus para a tua vida, a agenda com a família espiritual, é o que você tem priorizado? Ou você vem até para um culto, para uma celebração, e fica olhando a hora. Puxa, está na hora de ir embora. Queria abrir meu coração com vocês, de algo que semana passada me entristeceu profundamente. Foi um misto de sentimentos. Na celebração da manhã, nós subimos aqui para apresentar alguns bebês. E, queridos, que momento especial. Eu me alegro demais quando famílias sobem aqui para apresentar os seus filhos. E eu subi para apresentar com muita alegria, eu olhei para eles, disse o nome de cada um deles, mas a hora que eu virei para o auditório, 1/3 do auditório estava levantando e indo embora. Queridos, eu senti vergonha. Eu senti vergonha naquele momento. Vergonha das famílias que estavam aqui, num dos momentos mais importantes de sua vida. E a família espiritual estava levantando e indo embora. Eu precisava abrir meu coração para vocês. E, infelizmente, isso tem sido uma cultura permissiva da nossa igreja, a nossa família espiritual, queridos. Quando nós estamos terminando a mensagem aqui, está chegando no fim, quando eu falo: queridos, levantem, vamos orar, muitos vão embora. É uma indignação santa que eu sinto, falo: Senhor, será que eles querem estar aqui?
Porque não é possível 1h30, 2 horas na tua semana, que não dá para esperar até o fim da celebração. Você está em família. Esse tempo deveria ser bom e agradável. Será que se fosse um familiar biológico teu apresentando um bebê aqui, você levantaria e sairia? Então por que um familiar espiritual, que faz parte da mesma família que você faz? O Espírito Santo precisa nos ajudar a mudar essa cultura. Você sabia que tem reuniões da equipe pastoral que nós nos reunimos e dizemos assim: puxa, isso não dá para colocar no final do culto, porque metade da igreja levanta e vai embora. Queridos, não dá para aceitar, não dá para cultivar mais essa cultura. Nós precisamos estar aqui porque queremos, e porque fazemos parte de uma família espiritual, e esse é um tempo de celebração. A última música aqui programada, ela é uma música especial, para terminarmos isso celebrando. E às vezes os nossos músicos que estão aqui, os nossos ministros estão aqui adorando com meia dúzia de pessoas. Eu realmente não consigo entender. Queridos, no meu coração não tem nenhum tipo de julgamento aqui sobre as motivações. Eu entendo, e eu já vivi momentos em que eu precisei sair mais rápido, porque tinha um compromisso, tinha um almoço marcado. Isso pode acontecer. E ninguém aqui vai ficar vigiando você. Puxa, saiu antes da hora. Não é a nossa intenção. É para você fazer uma leitura do teu próprio coração, do porquê isso tem acontecido. Será que eu não vejo importância de ficar até o final? Sabe qual seria o nosso sonho como liderança da igreja? Pode ser uma utopia, mas é um sonho. O sonho que a igreja toda chega 1 hora antes, meia hora antes, para ter um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar como foi a semana, pessoas que estamos animadas para ver, amigos, irmãos na fé. A gente sonha em ver a celebração acabando, e a gente tem que colocar um alerta no telão: pessoal, por favor, vamos cada um para a sua casa, a gente precisa apagar as luzes, ligar o ar-condicionado, porque as pessoas estão aqui celebrando relacionamentos, estão vivendo família espiritual. Queridos, isso é lindo, isso é ser igreja. A igreja primitiva fazia isso todos os dias. Você tem noção disso? Para eles essa era a vida. Não existia a vida na igreja e a minha vida pessoal. A vida deles era compartilhada com os discípulos. Nós temos perdido esse privilégio de viver isso. Temos perdido a alegria de ser família espiritual. Quando a Bíblia diz que eles partiam pão em suas casas, é porque a igreja primitiva, quando se encontrava no templo, eles não conseguiam desfrutar de intimidade. Para viver intimidade, para ter intimidade, eles precisavam fazer isso na mesa de casa. Então, quando a Bíblia diz partiam o pão em suas casas, aqui esse termo ele tem um duplo sentido. O partir o pão é tanto as refeições diárias, quanto a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era vivida nas casas. E eles tomavam a ceia diariamente, porque eles estavam sempre juntos. Eles compartilhavam as refeições, isso gerava intimidade. Isso porque a igreja primitiva não era uma igreja apenas de um prédio. Era uma igreja que se movia e se multiplicava pelas casas. Um pouco mais à frente nesse texto, em Atos 5:42, mais uma vez a Bíblia nos fala sobre isso. Todos os dias, repete comigo, todos os dias, não mudou. Isso aqui já é um bom tempo depois do que lemos em Atos 2. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Queridos, as nossas casas, elas são a extensão da igreja de Jesus. São oportunidades de nós espalharmos a Monte Serra por essa cidade. As nossas casas são ambientes para amarmos nossa família, ser um ambiente de refúgio, mas também um ambiente para amar pessoas. Um ambiente para evangelizar quem não conhece Jesus.
um ambiente para discipular aqueles que entregaram a vida para Jesus, para formar novos líderes, um ambiente de comunhão, de lazer, de tempo de mesa com os irmãos da fé. Eu pedi para a comunicação separar aqui algumas fotos das nossas células, que acontecem semanalmente, para que você possa ver a Montserrat acontecendo todos os dias. Não é só aqui. Na verdade, é principalmente nas casas que a vida da igreja tem acontecido semanalmente. Olha que legal. Olha a quantidade de células. Esse aqui é o nosso sistema de células, o Célula-In. Então, o líder de célula, quando preenche lá o relatório semanal, ele coloca uma foto. E a gente pode celebrar semanalmente aquilo que Deus tem feito, em cada casa, em cada célula. Queridos, isso que está acontecendo ali não é um evento, não é um programa. Isso aqui é a igreja. É a Montserrat espalhada nessa cidade. É a Montserrat ganhando pessoas para Jesus em todos os momentos. É a Montserrat discipulando pessoas. Essa é a igreja em movimento. Se você ainda não tem tido o privilégio de viver essa vida prática, essa família espiritual na prática, eu queria te convidar hoje a dar um passo em direção a isso. Vai aparecer um QR Code ali no telão, que é para que você possa fazer parte de uma célula, fazer parte dessa igreja nas casas. Se até hoje você ainda não tinha entendido, ou não tinha priorizado isso na tua vida, esse é um convite para você. Dê esse passo. Viva a igreja na sua plenitude. E aqui nós temos 2 cuidados que eu preciso explicar para você que vai preencher agora esse formulário. Primeiro, que esse formulário ele não é para membros de outras igrejas. Existe um princípio na nossa igreja que é preservar e promover a unidade do reino de Deus. Por isso que nós não permitimos em nenhuma célula da Montserrat pessoas que são membros de outras igrejas. Então, se você tem um amigo querido que frequenta outra igreja e você pensa, puxa, eu vou chamar ele para a minha célula. Não faça isso. Deixa Deus trabalhar na vida dele, na comunidade que ele está inserido. Se ele em algum momento entender de Deus, que ele quer dar um passo de transição para Montserrat, que ele faça isso, num processo natural. Então, se você hoje está frequentando a Montserrat, mas ainda é membro de uma outra igreja, se você ainda tem a sua membresia vinculada a uma outra igreja e você quer entrar numa célula, esse formulário não é para você. Qual que é o caminho para você entrar numa célula? Você vai viver o café de transição, que é o ponto de partida de quem vem de outras igrejas evangélicas, que já foi batizado em outra igreja evangélica, e a partir do café de transição, nós conectaremos você em uma célula. Tá bom? Então, para quem é esse formulário? É para alvos de amor? Aqueles que não conhecem Jesus, não frequentam nenhuma igreja evangélica, esse está liberado. E também para membros da Montserrat, aqueles que já deram o passo da membresia. Agora, se você é membro da Montserrat, e você vai preencher esse formulário, eu também preciso compartilhar com você um cuidado que nós temos. As nossas células, as nossas casas, são ambientes para fazermos discípulos. Nós queremos ganhar pessoas que não conhecem Jesus. Ao encher as nossas células, só com quem já é membro, já conhece Jesus, nós ficamos sem espaço para o evangelismo, sem espaço para falar de Jesus para os amigos. Então você que já é membro da Montserrat, já tem Jesus, já tem uma caminhada com Jesus e vai se conectar numa célula, ao preencher esse formulário, você fará um compromisso conosco como igreja. Você fará o compromisso de você viver o lidere, e na primeira oportunidade de multiplicação dessa célula que você vai entrar, você será enviado, ou como um líder de célula, ou um anfitrião, ou um líder em treinamento, para que você possa multiplicar, frutificar, tá bom? Então, ao ser membro da igreja e dar esse passo de conexão, nós entendemos que você estará fazendo o lidere e sendo preparado ali por 1 ano, para você dar esse passo de multiplicação. Mas o nosso sonho é ver toda a igreja, todos os discípulos aqui da Montserrat, vivendo célula, vivendo a igreja nas casas. Um pastor chamado David Yong-Cho, foi pastor da maior igreja evangélica do mundo.
na Coreia do Sul. E essa foi uma igreja que o Senhor abençoou muito por meio das casas se espalhando. E ele disse certa vez que a célula não é um programa da igreja. A célula é a própria igreja. Não veja a célula como um programa, como uma atividade da igreja, como um evento, como uma agenda a mais para eu participar, mas é a igreja acontecendo. É a igreja sendo vivida. Um outro autor chamado Joel Chomsky, ele disse que a vida da igreja acontece melhor em círculos do que em fileiras. A igreja primitiva, que se encontrava nas casas, não se reunia em fileiras. Hoje nós fazemos isso porque com a quantidade de pessoas já não conseguimos mais formar círculos. Mas a vida da igreja, o processo da família espiritual, ele é vivido com muita mais intensidade e profundidade em círculos, olhando para os olhos das pessoas e não para a nuca das pessoas. O processo da família espiritual é esse. E hoje, num tamanho de igreja como nós estamos, para a glória de Deus, isso só é possível pelas casas. Se nós extrairmos aquilo que esse versículo 46 está dizendo, nós podemos dizer que os discípulos dessa igreja saudável, eles iam para o prédio da igreja. Eles se encontravam coletivamente, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas eram nas casas que eles se tornavam uma família. Eram nas casas que os relacionamentos se aprofundaram. Queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que existe um lindo e um precioso convite para mim e para você nessa noite. Esse convite, ele envolve uma aliança com Jesus, uma aliança com o nosso Deus, mas ele vai além. Ele, como consequência dessa aliança com Jesus, ele é um convite para uma aliança com a família espiritual. Uma aliança com os relacionamentos dessa família. É um convite para deixarmos de ser frequentadores de igreja, espectadores de um auditório, e sermos família. Sermos parte do corpo de Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Francis Chan disse certa vez que a igreja não é um lugar para ir, mas é um povo para pertencer. Eu não sou igreja se eu simplesmente vou a um prédio, a um auditório aos finais de semana. Agora, se eu pertenço a esse povo, se eu faço parte da vida desse povo, se eu me sinto pertencente a uma família, isso é ser igreja. Será que hoje você se sente pertencendo a essa família? Se a resposta for não, ou talvez, que passos você pode dar em direção a essa aliança? Que passos você pode dar para desenvolver esses relacionamentos com a família espiritual? Nós tivemos agora à tarde um café de transição para aqueles que estão vindo de outras igrejas. E um dos capítulos do nosso café de transição e também do café de boas-vindas fala sobre igreja ser relacionamentos. Faz parte do que é ser igreja, viver relacionamentos. E tem um parágrafo que nós falamos nesse café que diz o seguinte: o relacionamento com Deus gera algo maior, uma nova família. E a igreja é isso. Filhos e filhas de um mesmo Pai, vivendo juntos como irmãos e irmãs. Ninguém está aqui por acaso. Cada pessoa aqui tem o seu valor, o seu lugar, o seu papel. Nós acreditamos que fomos criados para viver em família. Relacionamentos, eles são parte da cultura do reino. Por isso, somos uma igreja relacional. Isso é o que nós ensinamos para todo discípulo que está chegando na Monte Serra. Ele só entra na Monte Serra depois de concordar com isso aí. Você tem vivido essa verdade? Será que temos vivido na plenitude essa dimensão do relacionamento com as pessoas?
Queridos, você não foi salvo, você não foi alcançado por Jesus, resgatado por Jesus para viver de forma solitária. Nós não fomos alcançados por Deus apenas para viver na dimensão do nosso núcleo familiar. Fomos chamados para uma família maior, para ver milagres maiores acontecendo juntos, com a comunidade da fé, com muitos irmãos, com muitas irmãs. Talvez você frequente uma igreja, mas você não viva de fato como família. E Deus hoje está nos convidando para deixar de sermos espectadores e sermos parte viva dessa família. Essa igreja do livro de Atos, que nós lemos, ela é uma igreja vibrante, ela é uma igreja apaixonada por Jesus, ela é uma igreja que contagia, que multiplica, que forma discípulos. E eu realmente creio que esse é o desejo de Deus para a igreja de hoje. Eu não acredito que Deus tenha mudado de opinião, e que essa igreja serviu só para Atos, para aquele tempo, e hoje com a nossa sociedade não dá mais para viver esse tipo de igreja. Queridos, eu não acredito nisso. Até porque um dos princípios da nossa fé é que Deus é imutável. Ele não muda. O caráter de Deus não muda. Se Jesus estabeleceu essa igreja nesse formato, é porque esse é o formato que agrada o seu coração. Isso é o que nós queremos viver. Eu queria te convidar para fazer uma oração. Nós vamos fazer 2 orações juntos. A primeira oração é para você que talvez hoje tenha percebido que nunca fez parte dessa família espiritual. Você que hoje foi ouvindo e foi percebendo, talvez eu não tenha feito essa aliança com Jesus. Você pode até ser um frequentador, um espectador, ou talvez seja a sua primeira vez aqui. E hoje você tomou uma decisão: eu quero fazer essa aliança com Jesus. Eu quero convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver esse nível de relacionamento com Deus. Quando nós fazemos essa oração, entregando nossa vida para Jesus, nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. Jesus, Ele perdoa todos os pecados que você já cometeu. Quando nós fazemos essa oração, nós também recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o próprio Deus agora habitando em nós. E ao fazer essa oração, também recebemos a vida eterna. A alegria, o privilégio de passar a eternidade ao lado do nosso Salvador. Se você nunca fez essa oração e hoje quer fazer, e receber esses presentes de Deus, queria te convidar a repetir uma oração comigo. Vou convidar agora toda a igreja a ficar em pé. E você que quer fazer essa oração pela primeira vez, você vai repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu abro o meu coração para te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e coloca em mim o teu Espírito Santo para caminhar comigo todos os dias. Eu quero hoje entrar nessa família espiritual e fazer parte daquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez, dá um sinalzinho com a sua mão para a gente conhecer. Amém, aleluia, 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 amém. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu queria ter um privilégio, o privilégio de poder orar pela tua vida e o privilégio de te cumprimentar aqui na frente e te receber. Então eu queria te convidar para vir até aqui à frente. Você que está perto de alguém que levantou a mão, traz junto. Diz assim: eu vou junto com você. Não vem sozinho, vem com alguém. Mas se você está sozinho e levantou a mão, vem também. Amém, amém.